Olá, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo Paz novamente. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre: é lícito pagar imposto? Então fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos descobrir juntos se é lícito ou não pagar impostos. Então já dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você seja notificado todas as vezes que publicarmos um vídeo nesse canal. Então roda a vinheta. Pois bem, hoje nós vamos ler o livro de Mateus, capítulo 22, versículo 17, que fala: o pagamento de imposto a César é lícito ou não é lícito? Então acompanhe comigo. Esse texto também você encontra em Marcos e também em Lucas. Nós vamos ler o de Mateus, tá? Mateus 22, versículo 17. Dize-nos, pois, que te parece? Perguntando para Jesus: é lícito pagar imposto a César ou não, Jesus? Mas Jesus, que conhecia a malícia deles, disse: por que me tentais, hipócritas? Me mostrem a moeda do tributo ou do imposto. E eles lhe apresentaram um denário. Então disse-lhes: de quem é esta efígie e o que está escrito em cima? Disseram-lhe: de César. Então disse-lhe Jesus: dai, pois, a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Nesse texto, fala que os fariseus e os herodianos se reuniram para tramar alguma coisa contra Jesus, para tentar pegar Jesus em alguma coisa em que ele mesmo tenha feito ou tenha falado. E esses herodianos era considerado na época uma seita. Então, quando os fariseus sempre se encontravam e se reuniam para armar alguma coisa contra Jesus, eles procuravam sempre um apoio. Quem que era o apoio? Era esses herodianos. O que eles fizeram? Aí eles enviaram os discípulos deles, ou seja, os discípulos dos fariseus e dos herodianos, irem até Jesus e querendo, de alguma maneira, articular Jesus de outra forma, dizendo o seguinte: Senhor, tu que és reto, que é honesto, que é sincero, que nos ensina a palavra de Deus, tal, que não olha as pessoas pela aparência, mas o que está dentro do coração dela. Só que quando eles falaram isso, Jesus já entendeu a malícia deles. Hipócrita, o que vocês querem? Eles disseram para Jesus: é lícito pagar imposto a César ou não é lícito? E o que me chama a atenção aqui é que, se você olhar na história de Jesus, ele nunca respondia diretamente para as pessoas. Sempre quando alguém fazia alguma pergunta a eles, ele não respondia diretamente, ele devolvia essa pergunta. Ele sempre devolvia a pergunta deles, fazendo uma nova pergunta. Então Jesus olhou para eles: vem cá, me mostra essa moeda aí. O que mostra nessa moeda aí? Qual é a efígie que está nessa moeda? O que é efígie? Efígie é aquela imagem que é colocada nas moedas, que é colocada em cédulas, né? E essa imagem, ela representa algo relacionado ao governo. Então, a imagem que estava na moeda que apresentaram para Jesus, quando ele perguntou: que moeda é essa que paga o imposto? Eles falaram: a de César. César, quem que era? Era Tibério César, que era o imperador da época, era quem comandava a época e quem cobrava os impostos na época. Então Jesus respondeu: então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então a pergunta que eu deixo: é lícito pagar imposto? Porque Jesus, que é o nosso exemplo, é o nosso modelo de vida, é o nosso padrão de vida, ele mesmo paga o imposto dele, ele mesmo ensina a pagar o imposto. E eu e você, nós temos pago o imposto corretamente? Eu quero trazer aqui alguns dados para você, vou até pegar meu celular aqui para mostrar para você. Vou trazer alguns dados aqui que nós brasileiros sempre queremos dar aquele jeitinho, sempre queremos dar aquela manobra, sempre queremos enganar alguém de alguma forma. A cultura brasileira ensinou que a gente precisa levar vantagem em tudo. E na verdade Jesus ensinou que nós devemos ser exemplo, porque ele foi exemplo de pagar o imposto. Então eu quero falar exemplo de duas categorias de pessoas aqui que acontecem no nosso país. Por exemplo, a pessoa física, e ela não quer pagar ou declarar o imposto de renda corretamente. Olha só o que muitos fazem aqui para querer enganar o governo. Inventa despesas para poder colocar no imposto de renda, emite rendimentos, né, colocam menos do que ganham,
Não declara aluguel, tem pessoas que têm aluguéis e o aluguéis ultrapassa o valor da declaração, mas ele não declara o valor exato do aluguel. Inventa pensão, declara dependentes que nem vive com a pessoa, ou seja, a pessoa nem vive com ela, ela coloca como dependente só para que na declaração do imposto de renda seja abatido isso aí. E a pessoa nem convive com ela. Isso de pessoa física. Tem pessoas que pegam nota fiscal de médico, sendo que nem passou pelo médico, mas pega alguma nota fiscal só para declarar no imposto de renda e evitar a cobrança do imposto e tudo mais. Então a pessoa física quer levar vantagem em tudo. Agora eu quero falar do empreendedor, do empresário que tem o seu próprio negócio. Olha só, o que muitos fazem? Omite informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias, fraudar a fiscalização tributária, falsificar ou alterar nota fiscal, omitir documentos falsos relativos à operação tributária, negar fornecimento de nota fiscal ou documento equivalente relativo à venda efetivamente realizada. Isso aqui é para empresários que têm funcionários. Pagar um fixo na carteira e o restante por fora, para não recolher os impostos corretos. Aqui são duas situações. Tem aquele que paga um fixo e o restante, o por fora, é por comissão, ou seja, é por produtividade. Agora tem aqueles que o salário da pessoa é R$2.000, só que na verdade ela paga na carteira 1.000 e o restante por fora, para não recolher de fato o imposto sobre R$2.000. Então, ou seja, nós brasileiros muitas vezes queremos enganar ou burlar o sistema para a gente levar vantagem. Mas eu digo, será que é lícito fazer o que você está fazendo? As pessoas tentaram enganar Jesus fazendo a pergunta, é lícito ou não é lícito pagar o imposto a Tibério César? E Jesus faz a pergunta, qual é a efígie que está nessa moeda? É de César? Então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, se você precisa declarar o imposto de renda, declara corretamente. Dá ao governo o que é do governo e o que não é, fica para você. Você que é empreendedor, que é empresário, recolhe o imposto que deve ser recolhido, emite a nota que deve ser recolhida e o resto fica para o seu negócio. Você fala, mas Ricardo, mas o governo cobra imposto demais, não sei o quê. Desse jeito não há empreendimento, não há empresário, não há negócio que prevalece aqui no Brasil. Pensa o seguinte, quanto mais imposto você pagar, significa que você está ganhando muito mais. Então, em vez de você focar nos impostos que você paga, foca como você faz para ganhar mais. Foca como você faz para elevar os seus rendimentos e não foca nos impostos. E a nossa mentalidade é sempre focar no quê? No meu gasto. E eu não foco no meu ganho. Se a gente focar no nosso ganho, no nosso empreendimento, no nosso crescimento, eu vou pagar o imposto com alegria. Você paga o imposto com alegria, porque você vai entender que você está ganhando muito mais por isso que você está pagando imposto. Então, se esse conteúdo for relevante para você, deixa nos comentários aqui embaixo, encaminhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, aquelas pessoas, aqueles amigos, aqueles familiares que usa de articulação, que usa de engano para declarar imposto de renda ou se negar imposto da sua empresa, manda para ele assistir esse vídeo e de fato ele avaliar se ele está fazendo a coisa certa ou não. Se é lícito ou não é lícito pagar o imposto ao governo ou não. É lícito ou não é lícito declarar, pagar o imposto a César. Jesus ensinou, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então eu quero desejar muita saúde, paz, prosperidade na tua casa e até o próximo vídeo.